Olá, pessoal. Vamos dar início agora à nossa matéria de prática de direito tributário. Inicialmente, eu queria me apresentar para vocês, né? Vou estar com vocês acompanhando essa disciplina. Meu nome é Cali Duarte, eu sou advogada, professora de pós-graduação, tenho especialização na matéria e estou dando início ao meu mestrado. A nossa matéria, ela tem a finalidade principal de trazer vocês para o mundo da prática do direito tributário. Tivemos a oportunidade, em um momento anterior, de conhecer, de estudar as noções gerais do direito tributário, justamente para prepará-los, né, para adentrar a questão da prática, que é mais o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. O nosso cronograma da disciplina, ele é bem prático realmente, ele é objetivo e ele traz para vocês os pontos principais, né? Aquelas questões que realmente nós temos que ter conhecimento para estar ingressando em qualquer cargo administrativo, em qualquer vivência tributária e até mesmo para o dia a dia. Eu vou falar um pouco para vocês, né, como que se compõe o nosso programa da disciplina. A gente vai trabalhar a nossa disciplina em 3 unidades, unidades 1, 2 e 3. Na unidade 1, a gente vai tratar um pouco da relação jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte, percorrendo um caminho bem agradável, uma matéria bem acessível. Vamos reviver a questão da obrigação tributária, do fato gerador, das hipóteses de incidência e principalmente das consequências para o contribuinte de ter algum passivo, algum crédito tributário na mão do ente administrativo, na mão do fisco. Então, na unidade 1, a gente vai reviver essa questão da relação jurídico-tributária. Na unidade 2, a gente vai falar um pouco do processo administrativo tributário, que é todo aquele conflito que envolva pagamento de tributo. A gente vai dar início aí a uma relação administrativa entre o fisco e o contribuinte. E isso deve acontecer através de um processo administrativo, né, que é o processo administrativo fiscal. A gente vai ver que mesmo sendo um processo administrativo, ele tem que estar cumprindo alguns requisitos, bem como tem que obedecer todos os princípios que norteiam esse processo. E, finalmente, na unidade 3, a gente vai falar do processo judicial tributário, falando um pouco das possibilidades, né, de defesa do executado e de algumas ações que o contribuinte pode estar ajuizando para estar discutindo questões fiscais, né, para estar litigando com o fisco. Acredito eu, né, que a gente tenha, né, nessa disciplina a real noção de quanto o direito tributário, né, influencia no nosso dia a dia. Interessante trazer para vocês, eu já trouxe no outro curso, algumas indicações bibliográficas, né? Eu indico para vocês aí, podem acompanhar comigo nos slides, né? Indico o Carrasa, que é muito bom, o Leandro Pausen, que dá um aprofundamento na nossa matéria. Aqueles alunos que se familiarizarem com a nossa disciplina e quiserem se aprofundar no tema, estudar realmente a fundo o direito tributário, é um livro que eu indico, Leandro Pausen. Tem também Hugo de Brito Machado, que é um doutrinador, como é que eu posso dizer, que adentra toda a origem do direito tributário, que passa bem por a parte histórica, que para quem está iniciando é bem interessante você saber, até para você ter conhecimento e ver se realmente se identifica com a disciplina. E o Luciano Amaro, que também é muito bom, e o Marcelo Alexandrino. Tem alguns outros aqui também que são tão bom quanto, mas claro que cada doutrinador ele tem uma didática diferente. Interessante, antes de comprar qualquer livro, que o aluno pesquise, que o aluno dê uma pesquisada na internet, que veja alguns artigos do autor para ver se identifica com a maneira dele se manifestar, com a maneira dele escrever, e aí, a partir daí, sim, fazer o investimento. Né? Então, essa é só uma dica que eu deixo aqui para vocês, caso se identifiquem com a nossa disciplina e queiram aprofundar-se no tema. Então, vamos iniciar aqui a nossa disciplina, né, de prática de direito tributário e começando a falar da obrigação tributária. O que eu posso estar falando para vocês de obrigação tributária? A obrigação tributária é um vínculo jurídico que une duas pessoas, uma chamada sujeito ativo e outra chamada sujeito passivo.
O que a gente quer dizer com isso? O começo desse conceito, ele me traz claramente que a obrigação tributária, ela nasce de uma relação. Que relação é essa? Quem figura nessa relação? Simples. É uma relação composta por um sujeito ativo e um sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo dessa relação que dá origem a uma obrigação tributária? Temos que o sujeito ativo é aquele que está incumbido, que tem aquela obrigação de cobrar o tributo, de implementar. Quem é? O fisco. Então, o fisco, quando tratar-se de obrigação tributária, ele vai figurar no polo ativo dessa relação. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, a partir de hoje a gente não tem mais. O sujeito ativo da obrigação tributária é o fisco. E temos aí também, compondo essa relação, essa obrigação tributária, o sujeito passivo. Quem seria o sujeito passivo? Ora, o sujeito passivo é o contribuinte. Então, que lição a gente tira disso? Que a obrigação tributária é uma relação jurídica, né? É uma relação jurídica que une dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo, sendo o sujeito ativo o fisco e o sujeito passivo o contribuinte. O que a gente tem mais a relatar sobre a obrigação tributária? É que ela vai nascer, além dessa composição dos sujeitos, né, da prática de um fato gerador tributário. A gente tem que ter essa noção do que compõe essa obrigação. Para existir essa obrigação, eu tenho que ter os sujeitos, fisco, contribuinte, bem como a prática de um fato gerador, que é aquele fato, né, que faz com que surja, né, aquela obrigação, né, de eu ter algum compromisso com o fisco, de pagar o tributo. Quando eu pratico esse fato gerador, daí nasce a minha obrigação tributária. É interessante que isso fique claro, porque todo esse início, quando a gente vai esmiuçar um pouco esse conceito de obrigação tributária, de fato gerador, de hipótese de incidência, são geralmente todas aquelas ocorrências que dão origem, né, ao que realmente interessa para a gente nesse curso, que é saber um pouco mais de processo, saber um pouco mais da área administrativa fiscal e adentrar o processo judicial. Para que isso aconteça, para que esses processos aconteçam, né, é imprescindível, até para qualquer análise, para qualquer litigância administrativa ou judicial, que nós tenhamos, né, como base conceitual o conhecimento do que se trata a obrigação tributária, né, o fato gerador e a hipótese de incidência, que são fatos, né, fatos jurídicos que vão interferir diretamente no surgimento desses processos, desses conflitos entre o fisco e o contribuinte. Então, repetindo, a obrigação tributária, ela surge de uma relação composta entre sujeitos estes que podem ser denominados como sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo será o fisco e o sujeito passivo será o contribuinte. O que tem que ocorrer com esses sujeitos para que, de fato, surja a obrigação tributária? Esses sujeitos têm que praticar um fato gerador, no caso, o sujeito passivo, que é o contribuinte. Uma vez que nós sabemos, né, espero eu que nós já sabemos, que o fisco ele tem atribuições, né, vinculadas, né, de cobrar, de estar cobrando, estar fiscalizando toda a atividade do contribuinte no que concerne o pagamento de tributo. Então, vejam que a obrigação tributária surge da composição de dois sujeitos, ativo e passivo, e da prática de um fato gerador, né, de um fato gerador tributário. Então, vamos lá ler o conceito para a gente gravar bem e para vocês entenderem que isso que a gente está conversando é realmente o que o conceito traz para a gente. Acompanhem comigo no slide. Obrigação tributária é um vínculo jurídico que une duas pessoas, uma chamada sujeito ativo, que seria o fisco, e outra sujeito passivo, que será o contribuinte, o qual, em vista de ter praticado um fato gerador tributário, deve pagar ao primeiro certa quantia em dinheiro, o tributo. Então, resumindo, é justamente essa relação que a gente esmiuçou aqui para você. Interessante também trazer à tona, né, a questão da hipótese de incidência e alguns aspectos que ela tem, para que a gente consiga entender o que é e diferenciar ela do fato gerador, né, e saber realmente que hipótese de incidência não é obrigação tributária, que hipótese de incidência não é fato gerador.
Então, a gente traz para vocês alguns aspectos, né, da hipótese de incidência. Primeiro, o que é essa hipótese de incidência? Hipótese de incidência são aqueles fatos, né, que podem ser praticados pelo contribuinte e que vão fazer desse fato uma ocorrência passível de ser tributada, que na verdade, se vocês prestarem bem atenção, que vai ser o fato gerador. Quais são os aspectos dessa hipótese de incidência? Temos o aspecto pessoal, né, que é a definição do sujeito ativo e do sujeito passivo, que a gente acabou de falar, da obrigação tributária. Pessoal já me remete às pessoas que figuram nessa relação. Então, a gente já sabe bem que um aspecto pessoal que pode ser citado nesse aspecto são os sujeitos que compõem a relação, como a gente acabou de falar. Sujeito passivo e sujeito ativo. Temos que fisco, sujeito ativo fisco e sujeito passivo contribuinte. Temos o aspecto temporal, né, que é a definição do momento exato que esse fato gerador ocorre, né? O fato gerador ocorre e dá origem à obrigação tributária. Por que esse aspecto temporal é tão importante? Porque quando a gente vai falar, né, dessa hipótese de incidência em relação a essa característica do aspecto temporal, a gente fala de momento. Que momento, professora? O momento que ocorre a prática do fato gerador e que surge a partir daí a obrigação tributária. Então, temos que o aspecto temporal é importante porque existem fatores que influenciam diretamente no direito que o fisco tem de cobrar ou não esse tributo do contribuinte. Temos a prescrição, temos a decadência e por aí vai. Então, o aspecto temporal ele vai me dizer o momento exato da ocorrência desse fato gerador e vai me dar a informação que eu preciso para saber se o fisco ainda pode me cobrar aquele tributo. Porque, como a gente sabe, a prescrição e a decadência no tributo, ela tem um período, tem um lapso prescricional de 5 anos. Então, todas as informações em relação ao lapso temporal são de suma importância para que a gente possa, de fato, saber se o direito do fisco ainda existe. Então, vejam que, repetindo, temos o aspecto pessoal, que é a composição dos sujeitos nessa relação, né, nessa hipótese de incidência. Temos o aspecto temporal, que é eu saber exatamente o momento que aquele fato gerador é praticado e quando que surgiu a minha obrigação de pagar aquele tributo. Temos o aspecto espacial. O que seria esse aspecto espacial? É a definição de lugar, né, do lugar em que terá que ocorrer o fato gerador, que deverá situar-se dentro dos limites territoriais em que o ente federativo tem a competência tributária. A gente sabe, né, que os entes ele tem competência, né, delimitada pela Constituição Federal. Então, o aspecto espacial ele vai me dar as informações suficientes, né, de competência para eu saber de fato que ente é competente, né, para estar me cobrando aquele tributo. Tem o aspecto material, que é a definição do fato que será objeto de tributação. O aspecto material, falando de maneira informal para que vocês possam entender, ele vai me dizer se aquele fato, se aquela hipótese de incidência, ela é tributável. Ela vai me falar se aquilo que foi praticado pelo contribuinte realmente é passível de tributação, é passível de cobrança. Então, esse é o aspecto material, né? Um exemplo, prestar serviço. É o aspecto material da hipótese de incidência. Por quê? Porque eu sei que a partir do momento que eu presto serviço, tem um tributo específico para aquela situação, qual seja, ISS. Uma vez que eu prestei serviço, o tributo que pode ser cobrado de mim é o ISS. Não em todas as situações, porque a gente sabe que existem serviços que podem ser passíveis de cobrança de ICMS. Mas, no geral, né, a gente falando de forma genérica, regra geral, a gente sabe que a partir do momento que eu presto um serviço, eu tenho tributos que podem incidir nisso, que podem incidir nessa hipótese de incidência, na prática desse fato gerador. Então, esse é o aspecto material que deve ser analisado no momento da hipótese no momento de analisar a hipótese de incidência que foi praticada. E o quantitativo, que é a definição, né, real da base de cálculo, que é a expressão da grandeza no aspecto material, né, e da alíquota que vai ser cobrada. Ou seja, esse aspecto quantitativo, ele me traz números. Ele me traz números para efeito de cobrança de crédito tributário, né? Então, ele vai me precisar qual a base de cálculo, né? Qual é a base de cálculo que deve ser tributada e a alíquota, o percentual que deve ser aplicado em relação àquele tributo naquele fato gerador, naquela hipótese de incidência.
Então, recapitulando, a gente viu a obrigação tributária, que já vimos que é a composição entre sujeito ativo e passivo, né? E onde o contribuinte ele pratica um fato gerador que vai me dar origem a uma obrigação tributária. E a gente está vendo agora os aspectos da hipótese de incidência, que já vimos que são fatos ocorridos, né, praticados, que podem dar ensejo ao surgimento do fato gerador e da obrigação tributária. E principalmente que podem dar ensejo à cobrança de tributo. Então, vimos que essa hipótese de incidência tem alguns aspectos importantes para ser gravados por vocês. Quais são? O pessoal, que falamos sujeito, ativo e passivo, o temporal, né, que é quando o momento que é praticado aquele fato gerador e o momento que surge aquela obrigação tributária, né, o espacial, que é o lugar, né, para distribuição de competência, para saber que ente vai ser responsável pela cobrança desse tributo, o material, que a gente vai saber o que de fato foi feito pelo contribuinte para que ocorra a cobrança desse tributo, né, e o quantitativo, que é quando a gente fala de números, a gente vai falar da base de cálculo e a gente vai falar, né, da alíquota aplicada, do percentual aplicado, né, em relação àquele tributo. Vamos agora discorrer um pouco, né, sobre outro instituto bem importante para o entendimento da matéria e principalmente da prática do direito tributário, qual seja o fato gerador. O fato gerador, como eu já falei para vocês no início da aula, é o fato que gera a obrigação tributária. Vamos trazer isso para a prática, vamos trazer isso para a informalidade. O que seria o fato gerador? O fato gerador é quando eu, contribuinte, eu pratico algum ato, né, passível de cobrança de tributo. Tá eu lá, contribuinte, pratico o fato gerador, a partir daí se configura toda uma relação já estudada, relação fisco-contribuinte, onde o fisco ele vai observar qual fato gerador foi praticado para ele poder cobrar o tributo que ele pode me cobrar. Então, vejam que o fato gerador nada mais é do que um fato que gera obrigação tributária. Fato gerador é um fato praticado pelo contribuinte que vai gerar uma obrigação tributária. Ele refere-se diretamente à concretização da hipótese de incidência. Então, vejam que é tudo bem interligado. Eu tenho uma interligação entre a hipótese de incidência, o fato gerador e a obrigação tributária. Vejam que, além disso, são atitudes, né, consecutivas, né, gradativas do contribuinte que vão gerar uma obrigação tributária e que vão compor e que vão dar origem à relação entre fisco e contribuinte. E que vão trazer para mim, contribuinte, a obrigação de pagar certa quantia a título de tributo para o ente competente para me fiscalizar e para cobrar o tributo. Né? Então, vejam bem que é um fato que concretiza essa relação. É um fato que concretiza a obrigação tributária. Esse fato gerador, ele deve ser definido por lei, né? Lei complementar. Por que, professora, lei complementar? Vejam que é bem lógico, né? O fato gerador, ele é uma coisa mutável, né? A sociedade, ela está em constante mudança. Então, a qualquer momento, pode ocorrer uma prática, um fato, né, praticado pelo contribuinte, passível de ser tributado. A partir daí, vocês acham que o fisco ele vai perder a oportunidade de cobrar o tributo do contribuinte? Não vai. Então, é interessante que seja uma matéria que possa ser legislada através de lei complementar, né? Então, esse é o motivo. Exemplos práticos de fato gerador. A gente já teve a oportunidade, os alunos que me acompanharam, né, na matéria de noções de direito tributário, de ver o que causa em cada tributo específico a cobrança do tributo. Vimos que esses tributos, eles são repartidos. Como, professora, repartidos? Eles são divididos por competências. Temos tributos de competência estadual, municipal e federal. E vejam que para que ocorra de fato, para que se concretize essa cobrança, nós temos que perceber que para isso deve ser praticado um ato, deve ocorrer um fato jurídico, né? O contribuinte ele tem que ter uma tomada de atitudes nesse sentido. E essa tomada de atitude é justamente isso que a gente está estudando nesse momento. É a hipótese de incidência, o fato gerador e a obrigação tributária gerada por esses fatos. Então, vejam, exemplos práticos disso é que em âmbito municipal,
Nós temos aquele contribuinte que presta serviço. E quando ele presta esse serviço, automaticamente, por estar já delimitado através de lei, que quando ele presta qualquer tipo de serviço, ele está, a partir daí, praticando um fato gerador, né? Que, antes de ser fato gerador, nós sabemos que foi uma hipótese de incidência. Então, concretiza-se, a partir da prestação de serviços, né, um fato gerador, passivelmente de cobrança de tributo, que já vimos que pode ser o ICMS, em alguns casos que são exceções, e que pode ser o ISS, na maioria dos casos. Então, prestar serviços é um fato gerador, é um fato passível de cobrança de tributo por parte do fisco. Temos também fazer circular mercadorias. Fazer circular mercadorias, nós sabemos que também é um fato gerador passível de tributação. E que tributo, professora, que vai ser cobrado pelo fisco quando a gente circula mercadoria? A gente viu que é o ICMS. Então, quando o contribuinte circula mercadoria, que já vimos bem o conceito de circular a mercadoria, que é passar de uma propriedade para outra, nós vimos que para circulou mercadoria, o fisco pode chegar e cobrar o tributo de mim, pode cobrar o ICMS. A gente tem também que uma coisa que a gente sente na pele, um fato gerador que todos nós, né, em sua maioria, pratica. Né? Quando a gente atinge um certo patamar de renda aferida durante o ano, né, durante o ano calendário, a gente vê que a partir do momento que a gente aferiu essa renda, o fisco vem para cima com tudo. Como, professora? Através da nossa declaração de imposto de renda. Sempre que você aumenta a sua renda, né, que você recebe ou é creditado de renda, o fisco, o ente federal, ele te cobra um tributo. Que tributo é esse? É o imposto de renda. Então vejam que é bem fácil de entender o que é fato gerador. Fato gerador é qualquer fato que, ao ser concretizado, ele dá ao fisco a possibilidade de estar te tributando, de estar cobrando um tributo. Então, isso é fato gerador. E aí esses exemplos práticos do nosso dia a dia, de fácil entendimento, de fácil percepção, né, que nos dão a real dimensão do que se trata o fato gerador, que é prestar serviço, sou cobrado ISS, né? Quando eu sou creditado de renda, quando eu aumento a minha renda, quando eu tenho uma renda significativa, dentro dos patamares estipulados pela própria Receita Federal, né? Que a gente paga o imposto de renda, é fazer circular a mercadoria. Isso é um fato gerador que vai me causar a tributação de ICMS. Então, eu espero, aluno, que você, a partir de agora, saiba que quando você está praticando qualquer fato, né, que contido em lei, complementar como fato gerador, que você está passível de ser cobrado. Então, isso é exatamente o que eu quero te passar, que são fatos interligados, né, passo pela hipótese de incidência, chego no fato gerador para gerar obrigação tributária, né, que vão me gerar uma cobrança de tributo, né? E esse é o conceito principal.